Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Ju, beijo, querida. Saudade de vocês. Sejam todos bem-vindos. Privilégio, hoje a gente vai estar conversando sobre alimentação saudável, sobre ter um equilíbrio, né? Numa alimentação rica em vitaminas, em minerais. É sempre muito importante a gente entender que a nossa escolha alimentar, ela deve ser acompanhada de atividade física regular. E aí sim a gente vai ter vários benefícios para a nossa saúde, né? Não é só sobre controle de peso, que a grande maioria das pessoas acha que dieta, acredita, né, que dieta é sobre controle de peso. Vai muito além disso, né? Você se alimentando bem, você pode ter uma performance melhor no seu trabalho, você pode fortalecer o teu sistema imunológico, você pode prevenir várias doenças, certo? Então é sobre isso que a gente quer conversar. E hoje eu vou estar convidando aqui uma pessoa muito especial, que é o Leandro. Eu não conheço ele ainda pessoalmente, olha só, não conheço ele pessoalmente, mas seguindo ele no Instagram, eu decidi convidar ele para ele estar conversando com nós hoje, porque realmente é um assunto muito importante. Eu, como seguidora dele, percebi várias dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já convidei ele para entrar aqui, ele já está chegando lá. Leandro, a tua câmera está virada. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, eu não estou lhe vendo ainda. Deixa eu arrumar aqui. Aí, Isso. Agora sim. maravilha. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Gratidão, gratidão enorme. Sem palavras, viu? Eu que agradeço. Então, a gente nem teve tempo, né, de conversar, a agenda aqui está corrida demais. Verdade, Eu estive em verdade. congresso molecular no final de semana, hoje cheguei já com a agenda cheia, tem vida pessoal também que a gente precisa organizar, né? Queria mandar um beijo especial para a Jane, que está aí. Jane, saudade de ti. O Rafael também, um ser incrível, está sempre me ajudando, me apoiando. Obrigada, Rafael, eu não faria o que eu faço sem ele. Realmente é muito importante todo esse apoio, esse encorajamento que a gente tem, né, Leandro? A gente não faz nada sozinha, né? A gente sempre precisa de uma equipe engajada, né? Com certeza, com certeza. Você é merecedora demais por toda essa equipe maravilhosa. Imagina. Então, Leandro, eu estava mesmo compartilhando uma ideia aqui, um pensamento que eu tenho, que eu compartilho sempre, né, com a minha equipe, com os meus interagentes, com os meus pacientes, que a escolha da nossa alimentação, ela deve ser sim planejada, né? Se a gente escolher em cima da hora o que a gente vai comer, a praticidade, ligar para pedir em casa vai ser muito mais fácil, né? Para ter uma alimentação Exatamente. saudável, ter todos esses benefícios que eu comentei, de um sistema imune fortalecido, de prevenir doenças, de ter um controle de peso, a gente não vai conseguir alcançar. Então, realmente, isso é necessário incluir, né? A questão da alimentação é necessário incluir no nosso planejamento, né? Que uma alimentação natural, uma alimentação saudável, vai te garantir energia, né? Disposição, para que você possa, no final do dia, ter disposição daqui a pouco de fazer um exercício físico. Porque quando a pessoa chega em casa fadigada, não tem energia para fazer exercício físico, é porque ela não se alimentou bem. Ela não comeu os nutrientes, né? As vitaminas, os minerais, os aminoácidos necessários para ela ter aquela performance melhor, né? Se a pessoa está doente, se ela pegou uma doença infecciosa, por exemplo, é porque o sistema imune dela tem deficiência nutricional. Então, esse equilíbrio nutricional vai promover uma melhora do sistema imunológico, ajudando o nosso organismo a prevenir doenças, né? Então, a grande maioria das pessoas, o Dr. Lair fala, né? A gente tem uma escolha: viver para comer ou comer para viver. Como que é a minha relação com o meu alimento? Como eu consigo implementar no meu dia a dia essa escolha, essa
programação, esse planejamento de ter uma alimentação saudável, né? Então, eu gostaria de conversar contigo, queria que tu me contasse a tua experiência, como que você chegou a esse estilo de vida, o que te fez vir para a rede social, compartilhar o teu dia a dia, dicas, né, de como você implementa uma alimentação natural no teu dia a dia. Legal, gratidão. Então, eu vim para alimentação natural, eu digo que Deus me encaminhou para alimentação natural. Eu tive diversas doenças, eu tive uma alimentação na infância muito inflamatória. A prova disso é que eu tive problema de asmas, né? Eu tive bronquite, né? Então comia muito leite, farinhas, isso inflamava o meu corpo, me ocasionou essas bronquites. E a minha mãe era fumante também, teve vários casos. E aí eu fui crescendo, eu fui pensando, eu preciso de melhorar minha alimentação. Só que eu fui mediante as informações que eu tinha, né? Que aquele pão integral, né? Aquele leite tipo A, né? Aquela manteiga Becel é a melhor. E aí eu fui nessas, né? Aquele chocolate mais amargo. Então eu fui nesses caminhos. E fui seguindo isso e tendo diversas doenças, mas não era pouca, sabe? Eram diversas doenças. Era constipação crônica, pangastrite, era dor de cabeça, enxaqueca. Minha dor de cabeça era tanto que eu ia para o quarto escuro, eu abraçava um travesseiro, eu ficava rolando na cama de tanta dor, até vomitar. Chegava um ponto que eu vomitava, a dor passava um pouco, e ali estava o sinal que era um problema intestinal, um problema no estômago, né? Uma inflamação. O teu corpo ele dá sinais que você não vai conseguir Exato. aquela comida. E é interessante que muitas pessoas elas têm uma alergia imediata, o que é uma benção. Porque se você botou na boca e pipocou, fechou o glote, ok, eu tenho alergia, eu não vou mais comer o alimento. O grande detalhe é a alergia tardia, que é 3 dias depois te dá uma diarreia, te dá uma constipação, te dá uma enxaqueca, te dá dor muscular, e as pessoas não fazem associação com a alimentação. Elas vão achar que elas dormiram mal, elas vão pensar que foi pelo estresse, pelo trânsito, qualquer outra coisa, mas não faz associação com a alimentação, né? Exatamente. Inclusive, alergia, eu tinha alergia ao glúten, minha mão estourava toda. Minha mão estourava. E o que que eu fazia? Eu passava pomada para esta alergia. Eu não cuidava a causa, né? Porque são esses sinais que a gente não percebe. A gente não vai perceber. Eu digo que é sinal de Deus. Esses sinais são sinais que Deus dá para a gente falando. Este não é o projeto que eu fiz da sua alimentação. Perfeito. Então, volta para o seu projeto. E aí eu não percebi esses sinais. E aí ele foi me caminhando, Deus foi me caminhando. Daí eu cheguei num ponto que eu fui no médico, ele falou: você tem uma doença rara, ela é incurável por ser rara, porque não existe estudos. Eu sou da faculdade, eu morava em Salvador, né? Ele era da faculdade de Salvador. Se você quiser ir para lá, a gente faz estudos em cima de você. E aí eu falei, tudo bem. Eu fui lá uma vez, vi um monte de aluno em volta de mim, né? Começaram a ver, meus dedos era muito inchado, era cabeçuda, tudo inflamação, sabe? Meu corpo era altamente inflamado, tinha muita espinha no corpo todo, furúnculos no corpo. E aí eu nunca mais fui. Eu fiquei tão impressionado. Daí ele falou assim, ó, pesquisa esta doença na internet e aí você vai ver o que que é. Eu fiquei impressionado, era muito grave, eu fiquei com muito medo. E eu nunca mais pesquisei, eu nunca mais coloquei no Google o nome dessa doença. Eu deixei para o universo. Eu era ateu, deixei para o universo. Deus foi me encaminhando, você entende? Esse propósito de eu mostrar para pessoa, as pessoas a alimentação natural, era o propósito dele. Ele foi me caminhando. Aí eu assisti um documentário. Aí o documentário What's the Health? Falava contra a carne, essas coisas, né? Com uma alimentação mais vegetariana. Eu falei, faz sentido. Daí parei com a carne,
comecei, né, a ter uns benefícios, mas não foram todos os benefícios, jamais, né? Que continuou com açúcar, com as farinhas. E aí eu fui estudando, eu sempre adorei estudar. Sempre adorei em tudo que eu fiz na vida, eu me engajo muito nos estudos, muito mesmo. E aí eu comecei a estudar localmente sobre alimentação, e aí veio o seu mentor também, né? Lair Ribeiro, que eu não conhecia, e aí você vai conhecendo e vai. Você citou um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas nos procuram com algo pronto, né? As pessoas entendem que elas vão vir, vão pagar a consulta e que a gente vai resolver todos os problemas. Quisera eu, se eu pudesse ter essa oportunidade, né? Ou, às vezes, o maior desafio é a gente orientar, né? A questão do glúten, por exemplo. O glúten, ele tem uma proteína que chama gliadina. Ela é uma proteína maior, que nós não temos enzimas para digerir a gliadina. A caseína 1 a 1 também, né? Então, acaba agredindo o nosso sistema digestório, né? E causa hipermeabilidade intestinal, causa irritação nas nossas mucosas. E aí a gente explica a questão do consumo em excesso do açúcar, do glúten, do leite, pedindo para tirar esses alimentos, né, da alimentação, da dieta da pessoa. E a pessoa fica apavorada. E agora, o que eu vou comer? Né? E muitas vezes buscam, desejam algo, alguma receita, algo que seja prático, que vai conseguir no supermercado e comprar. E não entende que é uma dedicação e que é estudo. Porque a sua alergia hoje pode ser diferente amanhã. Nesse momento, todos nós estamos com um monte de parasitas. A gente está, né? A desparasitação não é cultural nos nossos dias de hoje. Então, manter um terreno biológico limpo, a intoxicação por metais tóxicos. Então, às vezes eu tenho uma alergia alimentar, não necessariamente porque eu tenho um gene predisposto a ter aquela alergia, mas porque eu estou intoxicada, porque eu estou com parasitas, né? Então, fazer essa limpeza biológica do terreno biológico e entender que não vai ter nada pronto, que em uma consulta, 1 hora, ou em 6 meses de acompanhamento, eu não vou conseguir montar um cardápio, ensinar aquela pessoa a cozinhar os alimentos que ela pode ou que ela não pode. Mas que esse desejo, caso você queira procurar um nutricionista que vai montar um cardápio, e que é muito raro você encontrar um nutricionista integrativo que tenha conhecimento dos alimentos, né? De gordura, de proteína, de açúcar, fazer uma pirâmide alimentar anti-inflamatória, mais alcalina, é muito raro. E quando você encontrar, você vai pagar uma bagatela, porque esse profissional ele é muito requisitado, né? Mamãe, beija, a mamãe tá aí assistindo também. Então, que isso é um caminho, que isso é um esforço, que a pessoa vai ter que estudar. Se os nossos seguidores, as pessoas que nos procuram, elas desejam ter mais saúde, elas desejam ter uma alimentação saudável, a gente vai dar um despertar, a gente vai fazer um convite para um novo caminho. E essa procura constante é uma decisão, é um estilo de vida. Eu sempre digo, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, é um estilo de vida. Você Exato. vai abrir mão de alimentos inflamatórios. Ah, é a proteína animal que te causa inflamação? Talvez por um período você vai ter que abrir mão da proteína animal, né? Daqui a pouco é o glúten que te faz mal, você vai ter que abrir mão do glúten. E eu mesma, como paciente, foi o que eu mais sofri, foi abrir mão do glúten. Eu lembro assim que eu ia no supermercado e eu passava na padaria, eu pegava o pão francês, lá no sul a gente chama de cacetim, e eu cheirava, eu comia escondida de mim mesma. Olha o vício que é, olha o dano que é o vício no glúten, né? Então, assim, hoje quando o paciente vem, ele me falou que ele resbalou no glúten, tá tudo bem. Porque eu entendo, eu sei, né, o mal que faz isso e o quanto que isso é prejudicial. Mas também vejo no dia a dia da clínica que quando a pessoa tira os alimentos que causam inflamação, o que acontece? A Michele, a Nutri, tá aí, ela é nutricionista? Será? Tá aí. Boa noite, Michele. Quando eu vejo pacientes que tiraram os alimentos inflamatórios, o que acontece? Doenças, por exemplo, cardíacas, diabetes, né? Elas acabam sendo minimizadas ou até, muitas vezes, não existindo mais. Por quê? Porque o nível de colesterol baixou, porque o nível de açúcar no sangue baixou.
E aí a pessoa consegue estabilizar a doença, consegue não manifestar mais aqueles sintomas que ela via se queixando, né? Então, a escolha de uma alimentação saudável, ela vai prevenir muitas vezes, ou vai renovar, ou vai desenvolver crescimento, parte óssea, pele, músculos, né? Então, por isso que é tão importante a gente orientar as nossas crianças, e eu vejo muito isso te seguindo, né? Orientar as nossas crianças a ter um paladar que não seja intoxicado, aonde que essa criança vai ter oportunidade de desenvolvimento, né, saudável do paladar, que ela tenha apreço pelaquilo que é plantado na nossa horta, né, orgânico, que ela tenha prazer de ter aquele alimento na nossa mesa, que esse momento de desenvolver o nosso almoço, o nosso jantar seja um momento que vai unir a família, que a gente consiga saborear aquele alimento, porque isso vai desenvolver a criança emocionalmente, a saúde dela, né? Nós adultos vai trabalhar o ganho de massa magra, vai trabalhar a modulação de peso, vai trabalhar o nosso emocional. Então, olha quanta coisa a gente ganha escolhendo a alimentação saudável natural, né? Exatamente. É o que eu digo. Mude a alimentação, porque depois a alimentação vai mudar você. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu fui indo o meu caminho, aí eu mudei a alimentação. Depois da alimentação me mudou tanto que eu comecei a ter essa conexão com Deus. Eu era ateu, entendeu? É muito grande, né? Tem o lado vibracional do alimento também, né? Quando você come um alimento mais natural, de acordo com o que o Criador fez pra gente, tem esse lado vibracional do alimento que vai mudar a vibração das suas células. Quando muda a vibração das suas E muitas frequências, pessoas associam a isso com algo místico, algo religioso, e de fato não é, é energia do alimento, né? Quando eu falo essa questão de ressonância do alimento, né? Qual é a ressonância que eu tenho com o alimento? Então é muito importante a gente colocar, porque quando a gente fala de natural, quando a gente fala de terapias naturais, as pessoas acham que é o chazinho da vovó. As pessoas não entendem a magnitude, né? O quanto que é grandioso isso e quanto a gente pode impactar de forma positiva o nosso organismo e as pessoas que nos cercam, né? Algo que eu acho muito interessante também, Leandro, que muitas vezes as pessoas vêm com queixa de cognição, principalmente agora após Covid, né? Falta de concentração, falta de rendimento. Tem muitos alimentos naturais que favorecem o bom funcionamento da nossa memória, do nosso sistema nervoso, né? Só que muitas pessoas acabam procurando médicos por sequela pós-Covid e elas não entendem que isso está no alimento que elas vão preparar na casa dela. Às vezes ela se queixa de má disposição e ela não entende que o alimento vai ajustar o metabolismo, que está diretamente relacionada com a energia que o nosso corpo produz. Por isso essa questão da alcalinidade dos nossos alimentos, né? E isso tudo é fornecido para o nosso organismo através dos alimentos, né? exatamente. Nós somos seres elétricos antes de sermos seres humanos. Exatamente. A menor partícula do nosso corpo é o átomo, né? Elétrons, prótons. Isso aqui, isso aqui é uma bateria. E aí a gente vai pensar assim: o nosso alimento ele tem que ter corrente elétrica. Tem que passar energia pelo alimento. E aí você pega uma fruta. Você coloca o positivo e o negativo aqui do lado da fruta e coloca a energia dentro da fruta com uma lâmpada. Vai acender essa lâmpada. Por quê? Porque ela tem corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ajudar na sua cognição, vai ajudar na sua energia, nas suas mitocôndrias. Então, se você fazer isso num pão, coloca lá o negativo aqui e o positivo aqui. E coloca a energia ali. Vê se vai acender a luz. Não acende. Faz isso numa pizza, numa carne, onde for. Não tem corrente elétrica. A criação é perfeita. Dentro dessa sequência de atendimento, eu tenho uma sequência
de sessões onde que eu vejo a parte hormonal. E muitas pessoas me questionam, né? Elas acham que a consulta de terapia hormonal, a doutora vai passar hormônios, né? E muitas vezes as pessoas vêm com essa expectativa. Ah, eu quero usar hormônio, eu quero testosterona, eu quero progesterona. Só que muitas vezes, quando eu dou orientação alimentar para aquela pessoa e que o alimento vai regular a produção de hormônio, atuando nas questões relacionadas, por exemplo, à tireoide, à fertilidade, muitas vezes as pessoas ficam espantadas, porque elas pensavam, mas hoje seria a nossa sessão hormonal, eu pensei que eu estaria com uma requisição de modulação hormonal, né? Onde que eu sempre vou entender como alopatia, né? Vamos terceirizar a minha responsabilidade, eu não preciso cuidar da minha alimentação, eu vou passar um creme transdérmico, ainda que seja nanopartícula, e perceba, eu não sou contra a modulação hormonal, eu acho fantástico, tem determinados momentos que realmente tem indicação, mas antes de tudo eu preciso fortalecer o meu corpo, eu dar a matéria-prima, que é através do alimento, para o meu corpo se restabilizar e que ele tenha condições de produzir os hormônios, né? Ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, né? Tem vários alimentos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres do nosso organismo. Então, assim, vai contribuir com um aspecto melhor da nossa saúde, atrasando o aparecimento de sinais, né? Rugas de expressão, de envelhecimento. Então, tudo isso está no alimento. Muitas vezes as pessoas querem algo pronto, né? Algo que eu não preciso pensar, algo que eu não preciso planejar. E muito mais do que doutora em naturopatia, eu me considero muito mais uma educadora de levar essa informação para as pessoas, né? De dizer para as pessoas que existe um caminho através da alimentação, através da limpeza do terreno biológico, através da nutrição personalizada para cada paciente, entender quais são os alimentos que têm ressonância comigo, quais são os alimentos que eu preciso tirar da minha alimentação, né? Às vezes a pessoa vem com queixa de insônia, ela não consegue dormir. E o que ela espera? A doutora vai me indicar uma melatonina, né? E aí eu indico lá um alimento que vai aumentar a produção da melatonina, que vai influenciar diretamente na qualidade do sono daquela pessoa. Muitas vezes eu recomendo exercício físico para aquela pessoa, porque ela vai fazer exercício físico dentro do ciclo circadiano, respeitando o relógio dela, ela vai ter uma performance melhor no sono, né? Então, novamente, eu não sou contra a recomendação hormonal quando necessário, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer antes da gente entrar com a dita prescrição de modulação hormonal, né? Exatamente. Voltar ao natural, né? O ciclo circadiano, né? É nada mais, nada menos a gente voltar ao nosso natural. Dormir no horário certo. Quando a gente tem aquele sono reparador, com tudo escuro, com aquele breu total, o nosso corpo entra em sintonia, vai começar a gerar os hormônios, o fígado vai começar a fazer o trabalho dele às 2 horas da manhã. Então, tem tudo um horário. Tem tudo um horário. Você acordar, né, ver o sol nascer, né, é tudo um ciclo que vai fazer a regulação dos hormônios. Mas daí, dorme 2 horas da manhã, acorda 10 horas da manhã. O corpo fica descontrolado, né? A geração dos hormônios se descontrolam, né? E aí tem aquela alimentação inflamatória, não tem como. E as pessoas vão para o médico querendo sair com receita. É receita, é isto, né? Se você não dá uma receita, você não é uma boa médica. Infelizmente, a gente está neste processo. Mas eu já percebo, assim, algo diferente, tá? Eu percebo que as pessoas ficam muito surpresas com esse nível de contribuição, de conhecimento que a gente dá na clínica. Então, é algo realmente que as pessoas já vêm com uma expectativa. E eu fico muito feliz de poder contribuir dessa forma. E também Você é a mudança. Você é a mudança. E eu vejo também que muitas pessoas que chegam na minha clínica, que vêm me procurar, são pessoas que já não têm introduzido na sua alimentação glúten, já limparam, né, esses alimentos inflamatórios, elas já vêm suplementando algumas coisas. Às vezes eu tenho que tirar a suplementação, que às vezes é tanta suplementação, porque
porque vários suplementos que eu vi, que eu escutei, então acaba tomando um monte de coisa que o corpo não precisa. Então, às vezes, eu tenho que tirar tudo da pessoa para ver o que realmente falta no organismo dela. E também eu fico pensando, gente, onde é que eu vou agregar para essa pessoa? E a lacuna que vem realmente é o ciclo circadiano, é respeitar o relógio biológico. Porque às vezes a pessoa, não, doutora, eu me alimento bem, eu tenho disciplina nessa questão da alimentação, eu tenho uma alimentação natural e saudável, eu faço exercício físico, e aí eu vou ver como que é a rotina dessa pessoa. O horário que ela acorda, o horário que ela é mais produtiva, seja de manhã, seja de noite, né? Seja à tarde. Aí eu começo a conversar com ela, ver como que ela opera, e aí eu vejo, gente, por isso que ela está com fadiga adrenal, por isso que ela não está performando da forma que ela deveria, porque ela tem uma boa intenção, ela tem já uma disciplina, muita coisa está certa, mas o relógio biológico dela, o ciclo circadiano não está em sintonia. E aí nada funciona, e daí nada acaba tendo o resultado que a gente espera, porque o relógio não está ajustado, né? Então é muito incrível. Exatamente. E por isso eu sou igual a você, né, Leandro? De que a gente sempre tem que estudar, a gente sempre tem que correr atrás, né, de conhecimento, estar atualizado, buscar qual é o avatar que a gente busca. Então, hoje, o avatar que eu busco, sim, a gente trata já patologias que chega, sempre acompanhado com médico especialista. Mas hoje, quem quer ter uma performance melhor, quem quer ter mais saúde, quem quer entender como funciona o seu relógio biológico, é esse o público que a gente consegue somar, né? E a gente tem ainda 4 minutinhos, Leandro, me conta. Como que a gente faz para ter mais conhecimento do Leandro? Eu vi que você tem um grupo de WhatsApp, que você compartilha conhecimento. Pode te seguir lá na rede social, que tem muitas dicas, né, de alimentação natural. Como que a gente faz para ter mais acesso ao Leandro? Me conta. Eu dou mentoria, né? Eu ajudo as pessoas a entrarem nesse ciclo circadiano, né? Eu crio um grupo, nesse grupo eu acompanho as pessoas a ter essa transição para o natural, né? Não é da noite para o dia que consegue, tem gente que consegue, ou é no amor ou na dor. Você tem um câncer, as pessoas da noite para o dia têm que mudar, ou vai piorar o câncer, vai alimentar o câncer. Mas no amor, existem umas técnicas que eu passei pela minha vida que eu consigo ajudar as pessoas a ter essa transição mais consciente, né? É o método Ser Simples, Consciência 3.0, que eu falo, né? Você vai ter uma consciência alimentar, para depois dessa consciência alimentar se tornar uma consciência do seu corpo físico, depois emocional e depois espiritual. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? É esse equilíbrio que a gente precisa. Então, eu dou acompanhamento, dou essas técnicas, né, no grupo de mentoria, e vai ser um prazer de estar ajudando a maior quantidade de pessoas possíveis. Que legal. O Rinaldo, a Elizabeth lá de São Paulo, beijo para vocês. A Mari também, beijo, Mari, o Jean, fica no celular à noite até que o sono venha. Aí, exato, a luz azul estimula, né, o nosso cérebro e aí inibe a produção de melatonina, muito bem. Olha aí, ó, que legal. O combustível quase utilizasse nessa máquina é o que faz toda a diferença. E sempre fazendo uma manutenção, faxina interna, a máquina dura mais tempo, até o último dia de vida funcionando bem. Exatamente. A alimentação ela é uma escolha diária, existe planejamento, né? A gente faz vários planejamentos, planejamento financeiro, né? De conhecimento, e a gente não faz planejamento da nossa alimentação. Olha que grotesco isso, né? A mamãe dizendo aqui, ó, hoje vivo muito melhor por causa de ter tirado o glúten orientado pela DEA. Olha que legal. Muita disciplina, comentou aqui a outra colega. Isso é tudo verdade, doutora. Que ótimo esse testemunho, doutora Deia. Olha, que legal. Gente, obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Leandro, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o meu convite. Um privilégio muito grande. Espero poder contribuir sempre na jornada de todos vocês. Essa semana a gente vai ter uma sequência de lives. Amanhã a gente vai estar conversando com o André Danil. A gente vai estar falando... Não, amanhã é sobre fotobiomodulação. E aí, ou é quarta? Ai, tô confusa. Mas enfim, seguem aí, né?
Eu já fiz os posts lá da programação da semana. A gente vai estar falando sobre microbiota intestinal, sobre Oh, muito bom. microbioma. Então, é muito importante a gente entender como que o nosso organismo funciona, né? A gente vai estar falando sobre fotobiomodulação também no nosso sistema imune para prevenir, porque, perceba, não é uma situação, né? Não é uma pandemia. Nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico ativo, saudável, para combater qualquer vírus sazonal, para qualquer risco sazonal que a gente possa ter. E cuidar do nosso sistema imune é uma responsabilidade nossa, né? Não adianta a gente querer... A gente tem duas escolhas, né? Duas alternativas. Ou você vai esperar ficar doente e vai tratar a doença, ou você vai escolher ter saúde e vai ter ações diárias para que seja alcançada a sua meta. A escolha é sua, né? Eu acho que Exatamente. é muito mais inteligente, é muito mais saudável, é muito mais barato, né, Leandro? Então, ter essas escolhas sábias, né? Eu acho que é muito importante. Parabéns aí pela tua história, pelo teu trabalho, pela tua família. E eu fico aí à disposição de vocês até amanhã às 8h30, então, tá bom? Vai salvar a live? Me perguntaram se vai salvar, porque querem assistir. Vai ficar salvo, sim, tá bom? Agradeço de coração esse convite maravilhoso. Você é maravilhosa. Os grupos que eu postei a live, todo mundo falando bom de você. Você é luz, luz para todos. Tamo junto, viu? Obrigadão, tá? Um abraço. Até mais. Boa semana. Gratidão. Conte comigo. Boa semana para todos. Gratidão. Até mais. Beijo, Ju. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.